Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um videozinho aí do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. Então pessoal, vamos falar hoje sobre a série live action de Yu Yu Hakusho, um dos meus animes preferidos, já adianto, né, como uma criança dos anos 90 que assistiu Yu Yu Hakusho, eu tenho muito carinho pelo anime. Eu cresci, né, assistindo Yu Yu Hakusho, então vamos falar sobre essa série live action aí, seus pontos altos, seus pontos baixos, uns motivos da correria. Então vamos falar um pouquinho dessa série aí no geral. Mas antes de mais nada, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então pessoal, como eu falei, vamos conversar hoje sobre a série live action de Yu Yu Hakusho. Essa sériezinha aí que saiu agora em dezembro de 2023, mas que dividiu os fãs. Tem gente que amou, tem muita gente que amou, tem gente que simplesmente odiou, né? Pelo ritmo corrido, pela mesclagem ali das sagas, né? Principalmente as duas primeiras. Então, assim, é uma série que dividiu opiniões. Adiantando um pouquinho a minha própria, eu gostei. Eu gostei, mas com ressalvas que eu vou deixar claro aqui nesse videozinho. Então, pessoal, mais uma vez a dona Netflix entregou aí, né, live action de animes. A gente já tinha tido antes One Piece, que também foi um sucesso. Um pouquinho antes a gente teve Cowboy Bebop. Essa já não foi tão bem recebida, né, inclusive foi cancelada durante sua primeira temporada mesmo. A gente já teve outras produções polêmicas da dona Netflix, né, como por exemplo Death Note. Inclusive, vai ter uma série Death Note, né? Nada a ver com aquele filme horrendo lá, né? Protagonizado pelo Willem Dafoe. Mas a gente vai ter uma série live action, sim, nova de Death Note. Vamos torcer para que ela seja boa igual One Piece. E dessa vez a gente teve Yu Yu Hakusho, né? Uma adaptação em live action de um dos animes e mangás mais amados no mundo todo. E aqui no Brasil não é diferente. Como eu falei, se você é uma criança que cresceu nos anos 90 e gostava de animes, muito provavelmente você assistiu Yu Yu Hakusho e tem uma nostalgia e ama assim, de paixão. Eu acho que Yu Yu Hakusho, junto com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, eu acho que forma ali a trindade dos animes que o pessoal tem mais apego, nostalgia e ama assim, de paixão. E pessoal, antes de mais nada, toma cuidado aí com spoilers da série, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, deixa nosso videozinho salvo aí, depois você vem aqui e assiste para não tomar nenhum spoiler. Mas falando sobre a série live action, que é justamente baseada no mangá do autor Yoshihiro Togashi, também autor de Hunter x Hunter, né? Que esse sim, eu posso falar que eu acho que é meu anime e mangá favoritos. Então assim, eu não vou falar nem que é um dos mais, né? Pra mim, Hunter x Hunter é o meu preferido. Então, assim, ainda acho que algum dia vai surgir um live action de Hunter x Hunter, né? Espero que seja bom. Espero de verdade. Porque se fizeram uma adaptação ruim do meu anime preferido, eu vou ficar muito triste com você, Netflix. A série toda ela tem 5 episódios, que eu achei muito pouco, principalmente quando eles resolveram adaptar duas sagas grandes, que tem 66 episódios, que é a do Detetive Espiritual e a do Torneio das Trevas. Eu achei muito pouco para adaptar essas sagas. Mas então, pessoal, toda vez que tem uma adaptação, seja de anime para live action, seja de um jogo para anime ou para live action, seja de um livro, eu acho que eu sempre falo sobre isso. Às vezes é necessário mexer em algumas coisas que não vai dar certo em outras mídias. Como, por exemplo, de um jogo para um anime, de um jogo para um filme, de um anime para um live action. Não importa se seja série ou filme. Às vezes é necessário mudanças. Porque algumas coisas que davam certo naquela mídia não vão dar certo em outras. Então, assim, é uma adaptação. Às vezes é necessário. Eu sempre deixo isso claro aqui. Acho que eu falei isso quando eu gravei de Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, quando eu gravei de Castlevania Noturno. Eu acho que é sim necessário algumas mudanças para dar certo nessa nova mídia. O problema é quando eles mexem demais.
e perde a essência do seu material original. Esse é o grande problema das adaptações. Quando você mexe muito, você perde a essência ali do seu material original e vira alguma coisa genérica. Não é o que acontece aqui em Yu Hakusho. A essência do anime e mangá estão ali no live action. O grande problema deles é que foi uma correria. Eles adaptam, como falei, eles adaptam 2 sagas grandes, com 66 episódios, que foi a Saga do Detetive Espiritual e o Torneio das Trevas, em apenas 5 episódios, de 50 minutos mais ou menos. Então, assim, não dá pra você compactar 66 episódios em 5 de 50 minutos e não ter correria, e não ter mesclagem. O grande problema da série foi isso. A essência do original tá ali, mas foi muita correria pra mim. A primeira questão que eu gostaria de falar sobre esse live action é sobre a caracterização dos personagens. Todas as roupas e figurinos estão exatamente igual à de sua obra original. Sério, foi muito bem adaptado isso. Todas as roupas ali, os uniformes, por exemplo, kimonos, tudo tá muito bem adaptado. Isso aí não tem o que falar. Foi um grande acerto da produção, essa fidelidade na caracterização dos personagens. A atuação dos atores também está muito boa, tá fiel ao seu material original. Toda a postura de cada personagem tá refletindo a sua contraparte do anime e mangá. Por exemplo, o Yusuke, ele tem uma postura ali que ele também tem no anime, né? Aquela postura mais de cara rebelde, que faz o que quer e quando quer, mas que no fundo ele se importa com as pessoas ali. Ele se porta com as pessoas principalmente em volta dele, né? Com a Keiko, com a mãe dele. O Kurama também, um personagem ali mais calmo, estratégico. O Kuwabara sempre emocionado e persistente. O Riei sempre introspecto, mas aos poucos vai se afeiçoando aos outros. E também muito preocupado em encontrar sua irmã, né? A Yukina. Genkai, Poema, Botan, Toguro. Todos muito bem caracterizados, né? E com atuações assim, que lembram muito a sua contraparte do anime e do mangá, né? Então, assim, nessa questão, a produção, assim, tá de nota 10, nota 1000, porque foi muito bom. Como eu falei, tanto ali na parte do figurino, né? Quanto nas atuações, eles estão representando muito bem os personagens. Por isso que eu acho que também despertou muito o sentimento de nostalgia, né, dos fãs. Porque tá muito bem caracterizado. Agora, falando um pouquinho da história de cada um, é que começam os grandes problemas da série. Como eu falei, a série adapta 2 sagas gigantes em pouquíssimos episódios. Então tem a correria que eu falei. E você adaptar profundamente a história de cada personagem em apenas 5 episódios é um problema. Então, assim, do quarteto principal ali, o Kuwabara, o Kurama e o Riei, eles têm as histórias muito apagadas, contadas de forma muito rasa e superficial. Não tem aquela construção da amizade aos poucos que a gente vê no anime, né? Indo em algumas missões juntos. Então, assim, vai se formando aquele vínculo, vai se formando aquela amizade. No live action, não. Acontece tudo muito rápido. O que fica ainda mais estranho é aquela fala do Riei no último episódio, né? De que eles são amigos. Então, assim, a gente não vê se formando essa relação. É tudo muito rápido. Parece só que eles se uniram por causa de um objetivo em comum, mas não tem aquela relação que a gente sente no anime, né? Outros personagens também sofreram bastante com essa falta de profundidade e correria do live action. 2 deles, por exemplo, são a Genkai e o Toguro. A relação dos dois foi contada de uma forma tão superficial que a gente não sente o peso que tem, por exemplo, no anime quando os dois se encontram. Inclusive, no live action nem mostraram a luta dos dois, né? Nem mostraram ali a batalha dos dois, só mostra a Genkai e o Toguro se encontrando e depois já a Genkai lá desfalecida. Então, assim, talvez para economizar, né? Porque eu acho que o orçamento da série foi bem baixo. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, a gente não sente o peso na relação dos dois. A gente não vê aquela batalha magnífica que foi no anime, né? Inclusive, foi uma das melhores coisas do Torneio das Trevas, foi a batalha da Genkai com Toguro. E a gente não vê isso aqui no live action e nem sequer sente o peso do passado ali dos dois. Daquele misto de sentimentos, né? Sobre o passado, sobre o que o Toguro se tornou, né? Um acerto da produção em relação a Genkai e Toguro foi que, pelo menos, eles colocaram aquela cena deles no mundo espiritual, né?
Tem também no anime, o Genkai conversando com o Toguro, enquanto ele caminha ali pro pior dos infernos. Ali, a gente sente um peso a mais, né? Um misto de sentimentos ali. A Genkai sofrendo pelo caminho que o Toguro escolheu. Inclusive, eles mostraram bem rapidamente, né? A Genkai jovem, que é algo rotineiro ali na saga do Torneio das Trevas. Foi uma cena só, porque eu imagino, pô, o CGI para rejuvenescer é bem caro. Como falei, faltou orçamento. Mas pelo menos eles colocaram. Tem uma cena só. Bem rápida, mas tem. Pelo menos tem. Então, assim, essa cena no mundo espiritual, pelo menos tem um pouquinho mais de profundidade na história dos dois. E até ali a gente não sente aquele peso, né? Aquela profundidade que tem a relação da Genkai com o Toguro no anime. A história do Toguro sozinho, por si só, ela é até bem explicada. Ela é compactada, bem compactada, mas ela é entendível, pelo menos pra mim, né? Mostra ali que ele é um cara que gosta de lutar, que no passado ele perdeu os discípulos, né? De uma forma bem traumática. E a partir dali, ele buscava um lutador mais forte que ele para poder ser derrotado e assim acabar com essa dor. Como eu falei, é uma história compacta, mas pelo menos para mim ela é bem entendível. E inclusive falando da Genkai ainda, é tudo tão rápido que o Yusuke vai ali treinar com ela. Com pouquíssimos dias, com pouquíssimo treinamento, ela já vai e passa ali a esfera com a doutrina do Leikou Hadoken de uma forma tão rápida e com tanta correria que quem não assistiu o original não vai entender bolhufas do que é aquilo. Inclusive o Yusuke aceita aquilo ali, tipo, ah, legal, valeu. Tipo, ele não sofre no anime, né? Que o Yusuke sofreu pra caramba, né? Aquilo tava quase matando ele. Mas no live action não, ele tipo, valeu, mestra. E é como eu falei, quem não assistiu o original não entende o que é aquela esfera espiritual que ela passou pra ele. Qual foi a serventia daquilo? Ela só passou aquilo ali pra ele e depois não exploraram mais nada. Então assim, como eu falei, quem não assistiu o original não vai entender. E quando uma produção se apoia no material original para os fãs entenderem o que está sendo explicado ali, é um grande problema. A ausência de alguns personagens também contribui bastante para a história rasa de outros. Por exemplo, a Shizuka, ou Shizuru no original, que é a irmã do Kuwabara, ela não tá aqui na adaptação live action, e no anime ela tem todo o envolvimento ali com o Sakio, né? E ele se apaixona por ela se apaixona também por ele, e mostra um lado muito humano do Sakio, né? Porque assim, olhando ele só parece ser um cara louco que quer abrir um buraco entre o mundo humano e o mundo das trevas para poder se divertir. Mas no anime não, no anime tem toda essa questão do envolvimento dos dois, né? Mostra um lado mais humano do Sakio. Eu sei que no mangá original não tem esse envolvimento da Shizuka com o Sakio, mas eu acho que isso foi um dos acertos do anime. E continuando falando sobre ausências importantes, o Torneio das Trevas foi inexistente no live action. O torneio foi basicamente uma luta do time Uramesh contra o time Toguro na Ilha das Trevas. Acho que de repente eles poderiam ter pelo menos colocado o time Rokuyukai, que é o time ali do Tiu, e também de repente o time Mashotsukai, que é o do Jin, né? Então assim, de repente esses times eram adversários que eles teriam que enfrentar pela ilha para chegar até o time Toguro, né? E aí enfrentar eles ali na final. De repente, uns 2 episódios a mais resolveriam isso já. Como eu falei, botava o time do Tiu, botava o time do Jin. Eles se enfrentavam e o time Uramesh enfrentava o time Toguro ali na final. E, inclusive, isso resolveria um grande problema, que é caso eles resolvam fazer uma continuação, né? Porque tanto o Jin quanto o Tiu, o Toya, o Suzuki, o Shishio Akamaru, eles são muito importantes nas sagas futuras, né? Na saga futura lá do torneio do Mundo das Trevas. Eles vão ser muito importantes. Então, assim, colocando eles já aqui, mesmo que fosse de forma bem rasa, uma luta bem rápida, já resolveria o problema lá do futuro, caso eles resolvessem fazer, né? E deixaria o Torneio das Trevas com cara de Torneio das Trevas. Então, assim, uns 2 episódios a mais já resolveria isso. Mas, mais uma vez, eu repito, eu acho que faltou orçamento. Faltou um orçamento a mais ali da Netflix, para eles fazerem um pouquinho a mais, né? Alguns personagens ali, de repente, precisaria de um CGIzinho. Então, assim, faltou.
E por falar em orçamento, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um dos principais problemas dessa série. O baixo orçamento causou a correria que a gente viu na série. Eu acho que justamente por eles verem que não teriam tanto dinheiro disponível ali para a produção, eles pegaram os principais pontos que eles julgaram mais importantes nessas duas sagas, mesclaram em 5 episódios só. Excluíram aqueles personagens e histórias que eles julgaram irrelevantes e fizeram esses 5 episódios que era o que dava para fazer, vamos colocar assim. Um exemplo desse baixo orçamento é quando a gente vê que eles economizaram bastante no uso de CGI. Como, por exemplo, o Kuwabara. Ele usa a espada dele, o Leiken, eu acho que apenas 2 ou 3 vezes em toda a série. Então, assim, eles economizaram ao máximo. Como eu falei, a Genkai aparecendo jovem apenas uma vez. A luta dela contra o Toguro simplesmente não sendo mostrada. É mais uma prova de que eles não tiveram um orçamento grande para essa série e eles economizaram o máximo que dava. O que dava para excluir, eles excluíram em prol de fazer esses 5 episódios. O que dava para economizar de CGI, eles economizaram. Outro exemplo de CGI também que eles economizaram, por exemplo, o Koema. O Koema, em momento nenhum, a gente vê a versão criança dele, né? Com aquela versão adulta e tal. Nesse caso, eu acho que junta o fato deles quererem economizar com CGI e também não bater ali na zona de estranheza, né? Mas o CGI que a gente tem na série, ele é mais ou menos. Ele não me incomodou, não é a melhor coisa que poderia ter vindo, mas também eu já vi muita coisa pior, muita tranqueira pior, inclusive de produções que têm um orçamento anos-luz maior do que Yu Yu Hakusho. Então, assim, é razoável, é ok, mas também poderia ser muito melhor. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o próprio Gouki ou as chamas negras ali do Riei na luta dele contra o Bui. Não me incomodou a ponto de eu falar, nossa, que CGI horrível, isso aqui não dá pra ver. Mas também não é a melhor coisa que eu já vi. Mas eu repito o que eu disse. Tem produções aí que tem um orçamento anos-luz maior e entregam um trabalho ainda bem pior. E algo que eu quero elogiar bastante dessa série foram as coreografias de lutas, muito boas, muito bem ensaiadas, muito bem executadas, realistas. Eu acho que é o principal acerto dessa série foram as coreografias de luta. Eu ouso dizer, inclusive, que elas estão bem melhores do que, por exemplo, as de One Piece. Inclusive, eu acho que a melhor luta dessa série é a do Kurama contra o Karazo. Ela tá muito bem coreografada. O CGI dessa luta tá até que bom. Tá melhor do que muitos outros da série. As plantas ali do Kurama, né? Mas eu tenho um pequeno adendo, né? De que poderia ser melhor aquele Kurama Yoko, né? Eu acho que a única caracterização dessa série que eu reclamo é a do Kurama Yoko. Não é, assim, a pior coisa que eu já vi, né? Caracterização de anime. Mas poderia ser melhor. Mas, assim, no geral, eu acho que essa luta do Kurama com o Karazo é a melhor luta dessa série. E uma menção especial, pessoal, é o treinamento do Yusuke com a Genkai. Eles colocaram bem parecido mesmo, algumas coisas ali, né? Como, por exemplo, o Yusuke treinando de cabeça ali pra baixo, a Genkai provocando o Yusuke, né? Aquela luta entre a Genkai e o Yusuke também foi muito boa, ela jogando as nozes ali. Sério, foi muito legal aquilo ali. Eu acho que são 2 lutas que eu amei na série, foi justamente Kurama contra o Karazo e o treinamento ali do Yusuke, né, contra a Genkai, eu achei fantástico. E eu não posso deixar de mencionar, né, como um grande fã, a dublagem clássica aqui de Yu Yu Hakusho de volta para o live action. Eu, como um grande fã da dublagem brasileira, né, e sempre que eu posso eu vou exaltar a dublagem brasileira porque é uma das melhores do mundo. Eu falo isso assim de boca cheia. Fantásticas vozes clássicas voltando aqui, como por exemplo o grande Marco Ribeiro, voltando como Yusuke, a grande Selma Lopes ali como a Genkai, Duda Ribeiro, Cristiano Torreão, Luiz Feyer Mota, todos assim voltando de uma forma fantástica para dublar os personagens que eles dublaram ali no anime, né? E uma menção especial também ao dublador do Kuwabara, né? Que no live action foi dublado ali pelo Marcelo Garcia, a voz do Gavião Arqueiro no MCU, substituindo o grande e eterno José Luiz Barbeito, né? Infelizmente veio a nos deixar em 2018. Mas o Marcelo Garcia também fez assim um trabalho sensacional, também fantástico. Eu curti muito a nova dublagem do Kuwabara. Então, pessoal, Yu Yu Hakusho, a série, pra mim foi uma boa adaptação de anime.
com boas caracterizações, com boas cenas de luta, uma coreografia de luta assim fantástica. Tem alguns problemas menores, como por exemplo o CGI mediano, como por exemplo a exclusão de personagens e histórias importantes dentro do anime. E tem também alguns problemas maiores, como por exemplo a compactação de duas sagas enormes, como eu falei, a do Detetive Espiritual e a do Torneio das Trevas, que são 66 episódios compactados em 5 episódios live action de 50 minutos. Como eu cheguei a falar, isso deixou tudo muito raso, com relações muito rasas, histórias sem muita profundidade. Dando exemplo, a relação de amizades entre o quarteto principal ali. Na série, pra mim, eu não vejo se formar aquela relação de amizade, né? Aquela relação que vai se formando aos poucos. Na série é muito rápido, não dá pra ver uma amizade grande ali dos quatro. A própria relação do Yusuke com o Toguro, né? Na obra original é um misto de sentimentos. No live action, ele, por exemplo, ele só vai conhecer o Toguro lá no final, quando ele vai enfrentar ele. Então, assim, ele nem conhecia o Toguro. A morte da Genkai, que na obra original foi um peso na cabeça do Yusuke, né? Ela ter morrido ali nas mãos do Toguro. Ele, inclusive, vendo essa cena. No live action não tem isso, né? Ele só vai descobrir que a Genkai também morre lá ali quando ele vai enfrentar o Toguro. Então, assim, pessoal, se fosse eu ali na produção, eu teria adaptado somente a saga do Detetive Espiritual, deixado ali, de repente, como última cena, ele sendo convidado para o Torneio das Trevas. Deixaria o Torneio das Trevas para uma segunda temporada aí no futuro. Mas eu acho que nem eles chegaram a acreditar na possibilidade de uma segunda temporada. Então eles resolveram fazer um resumão dessas duas primeiras sagas, né? Eles sabem que o time Toguro chama muita atenção do pessoal, né? Eu acho que é o vilão preferido, inclusive, dos fãs de Yu Yu Hakusho. Então eles resolveram fazer esse resumão. Mas já que é o caso, como eu cheguei a falar, eu pelo menos botaria mais uns 2 episódios. Pô, um orçamentozinho maior, pelo menos para 2 episódios a mais. Conseguiria talvez dar uma profundidade melhor a algumas histórias. Conseguiria colocar mais personagens. Conseguiria deixar o Torneio das Trevas com cara de Torneio das Trevas, né? Porque, sinceramente, essa série ela é boa. Pelo menos ela é boa, ela tem a essência do material original, mas foi um grande de um resumão com histórias rasas. Então, assim, no geral, eu gostei. Mas eu esperava mais das histórias ali dessa primeira temporada e menos das sagas ali, né? Eu esperava que fosse só a saga do Detetive Espiritual nessa primeira temporada. Eu não sei se a Netflix pretende fazer uma segunda temporada, principalmente agora que a série até que foi bem recebida, mas vários sinais durante esses episódios dessa primeira temporada davam a entender que não, que eles não acreditavam que teria uma segunda temporada. Mas vamos ver se a recepção dos fãs vai mudar isso. Se tiver uma segunda temporada, eles vão ter que mexer em algumas coisinhas, eles vão ter que pensar em algumas coisinhas e eles vão ter que pensar também em uns retcons. Mas então é isso, pessoal, nosso videozinho aí sobre Yu Yu Hakusho, a série. Se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem aí o que vocês acharam da série Yu Yu Hakusho. O que vocês curtiram, o que vocês não gostaram, o que vocês acharam da correria, se vocês acham que vai ter uma segunda temporada, o que vocês gostariam de ter visto nessa primeira. Comentem aí o que vocês acharam no geral. Então vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Falou!